Qual é a arquitetura, né, dessa metodologia? Começa com você reconhecendo alguns aspectos, tá? Eu vou deixar esse slide aqui para depois. E eu vou trazer alguns exemplos práticos de coisas que você vai começar a utilizar. Por exemplo, a tua LLM não consegue inferir banco de dados, a menos que tenha um MCP que consiga pegar as informações do banco de dados. A tua LLM pode não saber escrever com a última versão de uma biblioteca ou de uma API, até que você eventualmente coloque um MCP que consiga fornecer essas informações atualizadas. Se você tiver um MCP fornecendo informações sobre biblioteca, você nunca vai ter uma LLM alucinando quanto à utilização da biblioteca. Se você tiver um MCP que conecta com um banco de dados, você nunca vai ver a tua LLM alucinando com relação à estrutura das suas tabelas. É simples assim. Então, é sobre você encontrar mecanismos para prover contexto. Se você tem um padrão de código que você quer que seja respeitado, por exemplo, quando você está escrevendo repositório, você coloca um conjunto de regras aonde? Do lado do lugar, na mesma pasta, aonde estão os teus códigos de repositório. Se você tem um padrão de design que fala que determinadas coisas no front-end ficam organizadas de determinada forma, você coloca isso num arquivo de regras, que é, na prática, um Markdown igual ao Markdown que você deveria e poderia utilizar para manter o teu time instruído sobre como desenvolver o sistema. É substituir a tradição oral pela tradição escrita. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. E esse passa a ser o processo que você precisa observar. Aqui eu tenho alguns arquivos que eu acho que são relevantes, né? Você pode ter um arquivo de briefing, que você faz referência com relação ao projeto, para descrever o que é o teu projeto. Você pode ter um arquivo que fala sobre contexto do produto. Você pode ter um arquivo falando sobre padrões de sistema. Você pode ter um arquivo de design system que você consegue gerar para poder dizer como é que é a regra para layoutagem da tua interface. Ou seja, você pode criar arquivos que trazem uma compilação, um resumo do que você utiliza no dia a dia, no teu dia a dia, para poder tomar suas decisões. Esses arquivos vão ser tão bons para IA, quanto são, eventualmente, para outras pessoas. Não dá trabalho nenhum fazer isso. Melhor, dá. Mas dá menos trabalho do que ficar explicando todo dia para as pessoas, sem ter referência nenhuma. É só questão de organização, senhores. Com esse tipo de organização, as ferramentas conseguem performar muito bem. E esse acaba sendo o grande impacto para a gente, a coisa que a gente tem que observar. Poxa, se eu tenho regras de codificação, do's and don'ts, cara, eu tenho regras da companhia, que hoje, eventualmente, você até tem em cima de uma página de uma wiki, que ninguém lê. Cara, deixa essa informação disponível para IA. Você pode ter regras que são específicas do projeto, e você pode ter regras que são específicas de determinadas partes do projeto. Simples assim. Então, é sobre organizar a informação. E aí, você começa, eventualmente, a trabalhar os pontos para poder avançar. Eu vou pular uma série de slides aqui, porque eu não sei quanto tempo ainda tem, porque eu disse que eu ia estourar, mas acho que o povo começou a me ignorar. Eu tenho 5 minutos? Tá, então, eu vou pular uma série de slides aqui, mas não tem problema, porque a gente vai conseguir falar mais e vocês vão ter acesso a essa apresentação depois. Ok? Eu acho que o mais importante eu estou transferindo para vocês. Fala sobre a evolução do nosso papel. Cara, a gente precisa... A evolução do nosso papel como programadores, como desenvolvedores, ela passa pelo seguinte, ó. Cada vez menos o nosso trabalho é escrever código. Só que aqui tem um detalhe, tá? O teu repertório, ele é fundamental
para que você consiga oferecer boas soluções. Mas o teu repertório também é fundamental para que você consiga fazer boas perguntas. O fato de você estar dispensado de escrever código não vem da ideia de que você não precisa saber escrever código. Vem da ideia de que você não precisa mais fazer a atividade mecânica de escrever esse código. Eu vou dar um exemplo para vocês prático aqui, tá? Você vai ser chamado para trabalhar na Google. Vocês integram o time do Chrome. O requisito que vocês têm que implementar é muito simples. Quando o usuário digitar um endereço, na barra de endereço, você está de acordo com a filosofia Don't Be Evil do Google. Quando o usuário digitar um endereço, você vai ter que verificar se esse endereço está numa lista de endereços proibidos, perigosos. Se estiver, alertar o usuário. Se não estiver, deixar a navegação acontecer. Como que vocês implementam essa solução? Bom, uma alternativa frequente que pode ter aparecido para vocês é, cara, deixa eu colocar um servidor. Quando o usuário digita um endereço, eu vou até esse servidor, peço para esse serviço, se eventualmente está na lista. Se por acaso não tiver, eu continuo com a navegação. Certo? Até é certo, mas é horrível. Por quê? Porque você está lá com um ponto único de falha, sem contar que você aumenta a latência, né? Vai no servidor, volta ao servidor, você estraga a experiência de navegação do usuário. Não, não pode ser. Bom, segunda alternativa, eu faço um download de todos os endereços, né, possíveis para o device local. E aí toda vez que eu vou fazer, cache local, né? Toda vez que eu vou fazer uma consulta, eu verifico se está nessa lista. Tá bom, só que essa lista compactada vai dar uns 10 GB no teu device. Imagina no teu celular se eu consumir 10 GB do celular só com uma lista de endereço inválido. Porque o Chrome também roda no celular. Não parece bom. Você tem uma outra alternativa? Não? Não tem. Por isso que você não trabalha na Google. Falta repertório, querido. Falta repertório. Tem uma estrutura de dados bem legal, chamada Bloom Filter, que resolve esse problema hoje com a Google em 10 megas. Já ouviu falar sobre a Bloom Filter? Se você já ouviu falar, você poderia pedir para uma LLM para implementar uma Bloom Filter para você. Mas tem que saber que Bloom Filter existe. Se não, você depende da GPT lembrar para você. E aí, daí você usa a filosofia do Homer Simpson, né? Não deu certo, mas a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero, né? A LLM fez besteira. A gente precisa arquitetar e curar o Memory Bank. Memory Bank acaba sendo esse repositório. Eu sei que deixa eu botar os óculos até para ver o que está lá. Ah, tá acabando o tempo, é isso? É para me ajudar? Tá bom. Eu tenho relógio aqui também. Não, mas tá bom. Cara, primeira coisa é a seguinte, ó. Eu tenho que arquiteturar o Memory Bank, eu tenho que começar a trabalhar com as rules, eu tenho que configurar uma série de MCPs que me apoiem no processo. Eu tenho, por exemplo, cara, você trabalha com Figma para design, você tem MCP para controlar o Figma. Certo? Botar o Figma conversando com design, para não ter que fazer tradução. Eu tenho que revisar e aprovar os planos de estratégia, e eu tenho que ser professor da própria IA num loop de feedback. Na medida que eu vejo que ela vai errando, cara, ela mostrou um comportamento que não é o comportamento que eu quero, eu adiciono as rules. Quanto que eu posso dar de autonomia para as regras? Melhor, quanto que eu posso dar de autonomia para LLM, para IA? O nível de autonomia da IA vai estar diretamente associado à qualidade do contexto que você conseguiu especificar. E esse passa a ser o novo desafio em arquitetura.